Vamos lá, vamos começar aqui. Se alguém perguntasse para vocês assim, como orar, o que vocês respondem? Conversar? Você acha que é conversar? Como que a gente conversa com Deus? Fecha a porta do quarto. Fecha a porta do quarto, então eu só posso orar quando eu tiver com a porta do quarto fechada. Não, mas em uma conversa com mais intimidade. Ah, com mais intimidade. Então, conversa com intimidade só é no quarto? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, vamos apertar um pouquinho mais. Orientação bíblica também. Como que ora? Gente, vocês vão me dar um maior torcicolo. Vocês não querem sentar aqui? Porque eu olho mais perto de vocês assim, porque eu tenho que ficar assim o tempo todo, aí eu não aguento. Eu não tenho mais coluna. Isso. Então vamos lá. Pronto. Então como é que ora, gente? Eu cheguei aqui hoje e eu quero aprender a orar. O que vocês vão me orientar? Quer falar com Deus e falar no quarto fechado, se quiser falar com mais intimidade. Mas eu falo o quê? Glorifica. Nossa, agora piorou de tudo. Glorificar a Deus. Eu nunca ouvi essa palavra. O que isso quer dizer? Adorar Ele. Piorou, adorar Ele. O que é adorar Ele? Por tudo que Ele fez. Você está falando com quem é crente. Eu não sou crente. Eu entrei aqui pela primeira vez. O que é orar? Piorou. Mas falar o que com Deus? O que eu vou falar com Ele? Tudo. Mas eu posso falar de qualquer jeito com Ele? Com reverência, sim. Agora piorou. Vocês ficam colocando coisas que é difícil entender. Tipo assim. Tipo assim. É assim que fala com Deus? Senhor, o Senhor está vendo? Tá? Começa a falar com Deus. Eu não sei, não. Não. Você fala com Deus do jeito que você fala com Ele? Não, você não fala. Não, você não fala com Deus do jeito que você fala comigo. Você não fala. Não, você conversa, mas não é do mesmo jeito. Então, oração é pedir. Se eu não pedir, eu não orei. Não é. Agradecer também. Se eu não pedir, se eu não agradecer, eu não orei. Eu não sei, eu quero saber. Eu faço pergunta difícil? Não, vocês que não sabem responder. Se vocês respondessem para mim, eu não fazia essas perguntas. Imagine você estar com uma tailandesa que vai em templos budistas que dão oferta, e você pergunta para ela o seguinte: como que é? Como vocês adoram o Buda? A gente adora. Como é que vocês fazem? Vocês vão todas as semanas? Quando vocês vão? Por que vocês dão dinheiro para o Buda? O Buda é tão rico, é todos eles de ouro. Por que você dá mais dinheiro para eles se vocês são tão pobres? Como que é isso aí? Vocês têm uma comunidade, vocês vão lá. Porque a minha cabeça era a cabeça de igreja. Como que é ser crente? Ser crente tem que ir na igreja, não tem? A gente canta, a gente ora, a gente... Não é isso? Eu achei que ser budista era a mesma coisa. Você vai lá, você deu o dinheiro, acabou. Você quer participar? Você participa. Eles têm algumas ações sociais. Mas não tem esse negócio que a gente tem de ficar aqui um tempo, 1h30. Não tem isso, não.
A gente acha que orar é tão simples, não é não? É ou não é assim? Quer ver uma coisa? Quando vocês forem no fórum, uma audiência, como é que vocês vão? Vai de bermudão, chinela, mascando chiclete, camiseta regata, bonezão, vai assim no fórum. Oi? Não entra? E aí você chega pro juiz, e aí, mano? A gente fala assim com o juiz. Não, você larga a mão, você está sendo linguarudo e você está julgando os outros. Você falou que você já viu cristão entrando na igreja de boné, de bermuda, de outras coisas. Então você é daquela época. A gente tinha aqui 35 maneiras de como você ir à casa do Senhor, sabia? Quando eu vim para cá eu coloquei. E lá em cima ainda tinha, não entre de boné. Você lembra disso, Roberto? Tinha a plaquinha logo na entrada. E aí uma vez um cara foi embora porque o introdutor não deixou. Falou, você vai tirar o boné. O cara falou, olha, eu não tiro o boné ele falou, e eu não vou ficar. Então é uma opção tua. Mas já teve isso aqui. Na época eu era mais assim, eu era durão, né? Eu não sei se eu estou ficando velho, tá? Não, ele sabe, porque estava lá marcado. Era para ele arrancar assim. Larga a mão, você quer defender o cara? Você conhece o cara? Por que você está falando isso dele? Não, você está dizendo que eu sou ruim. Não. É? Não, estou falando que não é só cristão, estou falando todo mundo. Você larga a mão de querer defender os outros. Não tem que dar exemplo? Se ele fosse numa outra igreja, ele entraria de boné? Na igreja católica? Não sei se na igreja católica pode entrar. Vocês que são católicos aqui? Não. Esses dois aqui foram ministro, foram coroinha, fizeram tudo, né? Até... Conta as coisas para mim. Contou as coisas, eu conto para todo mundo. Aonde? Alguns se converteram. Você pode falar de Nicodemos, Zé e Arimateia. Então a gente não está dizendo, a gente não está rotulando. Tá? Por isso que eu falei. Será que é a roupa? Então lá atrás a gente tinha o que? Uma orientação. Hoje as coisas têm mudado muito. Eu arrumei muitas brigas com jovens e adolescentes aqui na minha época. Por causa de piercing. Você começou a rir por quê? Você usou piercing? Não? Nossa, eu mandei muita gente embora por causa de piercing. E lá em Franca, a gente tinha um menino que era cabeludo. O Ramon. E todo mundo arrumou uma confusão com aquele menino. Pastor, como é que pode deixar esse menino aí? E aí um dia depois do culto, eu reuni todos os diáconos com ele e falei, vocês vão falar para ele tudo que vocês falam para mim. Não? Fala para mim do cabelo dele. Aí ninguém falou nada, deixou. Hoje ele é careca. O cara não tem um fio de cabelo, o cara é careca. Acho que foi praga daqueles diáconos, todinho. Os diáconos olharam para aquele cara e falaram, teu cabelo vai cair só de você ter feito a gente passar raio e vergonha com esse pastor. Mas existe alguma coisa nesse sentido de referência com Deus? Quando eu vou falar com Deus?
Outra coisa. Será que a minha posição, a forma que eu falo com Deus interfere ou não na minha oração? Interfere? O que você acha? Como assim? Vamos lá. Deus pede um coração humilde, né? Mas aí que está, minha forma de orar. Eu posso orar em pé, sentado, deitado, como que é isso? Não, você é livre para expressar a sua adoração. Mas a palavra de Deus é clara, né? Que o joelho se dobre, né? E que coloque o seu coração aos pés de Jesus. Então, se eu não dobrar meu joelho, Deus não vai ouvir minha oração? Vai. Posso orar no carro, mas de olho aberto? Não, mas daí não dá. Porque se você não fechar o olho, Deus não ouve a oração. Então, quando você está lá dirigindo o caminhão, quando você for orar, o que você tem que fazer? Tiago? Ó Senhor, guarde. Oração de olho aberto e fechado. Deus ouve ou não ouve? Aonde que está escrito na Bíblia que a gente tem que orar de olhos fechados? A Marli falava para mim assim, você ora de olho aberto. E eu falei para ela, como é que você sabe? Como é que você sabe que eu estou orando de olho aberto? Deus te revelou isso? Porque na hora que eu estava orando, você estava de olho o quê? Você estava me vendo. Por quê? Quarta-feira aqui, a gente começou o culto. Quando eu vim para cá, eu comecei a fazer culto com 3 pessoas. De quarta-feira. E a igreja foi crescendo e começou... Todo culto a gente perguntava para os irmãos, você tem algum pedido de oração? Você tem um pedido de oração? Você tem um pedido de oração? E a gente orava por eles. Porque o culto de quarta-feira de igreja batista é um pouco difícil, porque aí divide homem para cá, mulher para cá, criança para lá, adolescente, jovem. Aí faz aquela roda. E aí eles fazem os pedidos e todo mundo ora pelo mesmo pedido. Gente, chega uma hora que Deus fala, eu já ouvi, eu já sei. Porque um falar, outro falar, outro falar, outro falar. Eu falei, gente, esse negócio, vamos fazer um negócio assim, que seja melhor para Deus? Então vocês contam para mim, eu oro. E aí, 3 pessoas, os pedidos, o nome, ok. 10 pessoas, pedido, o nome, ok. 30 pessoas, pedido, o nome, ok. 100 pessoas que faziam pedido de oração na quarta-feira. E eu sabia o pedido e quem era. Todo mundo falava, nossa, esse homem é uma máquina. Não, eu dividi a igreja tinha 4 fileiras de banco. Então, se alguém lá pedisse, não, você não, espera um pouquinho, primeiro essa aqui. Segunda essa aqui, terceira essa aqui, quarta aqui. Aí eu orava, olhava, relacionava o nome da pessoa e o pedido. Mas eu posso orar de olho aberto? Quem que criou esse negócio de orar com o olho fechado? Martim Lutero. Reforma protestante. Por quê? O que é mais fácil, rezar ou orar? O que vocês acham que é mais fácil? O que mantém mais concentração? A oração ou a reza? Oi? Não, a reza. Porque você está de frente com o objeto. Você está vendo ele. Também tem essa questão de ser decorado, mas quando você está diante do objeto, o objeto está olhando para você. Você pode ver todas as imagens, o rosto, a forma, é sempre uma atitude, né, quando alguém faz aquela imagem, de alguém que está prestando atenção. Todos os santos estão assim. Estão olhando para você.
Então, quando você está ali, e se eu passar e ver você ajoelhado de frente com uma imagem, o que eu vou dizer? O que você está fazendo o quê? E se eu ver você ajoelhado, sozinho, falando, o que eu vou dizer que você é? É doido. Doido. O que Martim Lutero faz? Ele retira o quê? Do culto às imagens. E agora nós temos que falar direto com quem? Como é que a gente vai falar direto com Deus? Se a gente não está vendo. Se a gente não está tocando a imagem. Então ele diz para a gente o quê? Fechar os olhos. Que é uma forma de manter uma concentração e de manter a atenção em Deus. Faz sentido? A Beta que faz restauração. A maior parte dos santos, como é que são, Bete? Sempre com os olhos. Olha aí, ela entende de santo. Atenção. Eu devo orar de joelho, por quê? Reverência, humildade. Por que eu tenho que orar de joelho? Temor. Eu esqueço o teu nome. Stephanie, eu posso estar de joelho e de forma irreverente? Eu posso estar sentado de olhos abertos de forma reverente? Então, a posição que eu oro tem que expressar a intenção do quê? Do meu coração. Eu estou no hospital, eu estou hospitalizado. Eu posso orar deitado? À noite, a dona Marli fala assim, vamos orar? Eu falo, vamos orar. Ela fala, senta, ajoelha. Eu falo, tá de brincadeira, né? Senta. Eu falo, mas Deus vai ouvir. Senta. Ela não ora. Posição do coração dela. E eu sento também porque eu quero. Você vai arrumar confusão nessa hora? Mas não é louco, né? Vai que à noite a gente morre brigado, no outro dia não deu tempo para pedir perdão, aí vai ser ruim demais, né? Vai para o inferno direto. Então, pelo menos a gente dorme em paz, os dois. A gente dorme assim, em paz, sempre com amor, sempre com perdão, que a gente nunca sabe se vai levantar ou não todo dia, né? Então, a gente sempre vai na harmonia. Tá bom? Outra coisa, eu posso falar o que eu quero na oração, do jeito que eu quero. Eu vim de uma época em que houve um grande movimento de evangelismo de jovens, né? Eu sou fruto disso. Aí vocês vão dizer, nossa, você deve fazer muito tempo, né? Porque você está com 61 anos. Então esse movimento já passou faz anos, né? Não sei se vocês lembram do Banda Rara, Oficina G3, né? Milad, que foi todo um movimento muito grande que surgiu, Comunidade da Graça. Então, tudo que vocês pensarem hoje em termos de culto, de adoração, vem desse movimento. Tá? Nós somos fruto desse movimento. E aí, esse movimento começou a trazer uma linguagem que fosse uma linguagem muito mais próxima. Domingo vocês viram o pastor Fausto pregando. O que vocês acharam? Neste dia maravilhoso, na presença do nosso Deus magnífico e magnânimo, nós, como seu povo, estamos diante do Deus Altíssimo e Eterno. Mas você olha os moleques falam, pastor, põe tecla zap para a gente.
A gente precisa de tradução disso aí, né? Então, como manter uma linguagem que seja formal, mas que eles consigam entender? E aí tinha esse negócio assim do JC. Você precisa tomar JC na veia. Você não sabe o que é JC? Jesus Cristo. Você precisa tomar JC. É. E assim, o cara lá de cima. Vocês ouviram isso? A gente vai falar com o cara lá de cima. Eu sei, assim, para mim é um meio choque, né? Semana lá, quando eu estava falando daquele empresário, ele veio aqui no culto dos homens. Eu assim querendo ser todo moderninho, né? Falei, nossa, você gostou do grupo dos homens? A gente fez o pagode. Ela falou, pastor, se tem uma coisa que me assustou, foi aquele pagode. Tá vendo? Olha aí, é isso aí. Eu falei, mas o Sidão estava lá tocando, a gente canta para o Senhor e tal. Então, era com o Sidão que eu tocava mesmo. Aquilo me fez lembrar o passadão. Por outro lado, a gente ganhou muitos homens para Cristo com pagode. Vocês podem ver que a gente não canta pagode no culto aqui. Até por causa que tem vocês. E tem outros aqui. Então, no culto público, a gente não sabe quem está aqui. Então, a gente sempre toma esses cuidados. Nossa, meu Deus. A Grace e eu... Eles cantam rock pauleira. O nosso cabeludo lá. Esqueci o nome dele aqui. Eles estavam aqui de manhã. Eles têm uma banda que só faz isso à noite. Em bares que só toca esse tipo de som, aquela coisa. Você não entende nada. Aí eles cantam aquilo. Eu falei, e aí? Robson. E aí, Robson, quando vocês vão tocar aqui na igreja? Ele falou, pastor, que a gente canta, a igreja não pode ouvir. A igreja não vai ouvir. E eles vão lá na noite, e quando acaba, eles ficam ali na porta, eles vão nas mesas e eles evangelizam aquele público todo. Eles vão de mesa em mesa. Resgatam. Então, o líder da banda é um cara inteirinho, o cara é um gibi dos pés à cabeça, esse cara se converteu. E eles já me chamaram as 3 vezes. Eu estou tentando achar uma roupa adequada para ir nesse lugar. Porque se eu for assim, todo mundo vai descobrir quem eu sou. E aí a gente tem que começar a sempre pensar. Né? Novamente, semana... conversando com uma pessoa que viveu na igreja. E ele olhou para mim e falou, pastor, eu conheço tudo sobre Deus, eu sei tudo sobre... Você conhece tudo, não? Sei tudo sobre a base da fé, doutrina, né? Sei. Mas eu nunca senti. Ele é um convertido racional. Mas ele não sentiu a presença de Deus. E o fato dele não sentir a presença de Deus, isso não o contém. E não coloca limites nele. Ele faz todo tipo de perversidade, essa pessoa. Mas racionalmente ele te explica sobre a graça, sobre o amor de Deus. E vocês estão assustados? Teve um que escreveu sobre isso. Estava 8 anos. Você já ouviu falar do Philip Yancey?
Não? Philip Yancey é o maior filósofo que tem cristão dos últimos anos. Ele escreveu assim, decepcionado com Deus, maravilhosa graça. Os caras mais fantásticos que tem em termos de conhecimento bíblico. E essa semana veio à tona. Ele vivia 8 anos com uma outra mulher, casado. Ele casado, essa mulher era casada, e ele vivia 8 anos com ela, escrevendo todos esses livros que a gente lê e que a gente ama, que a gente entende a fé. Dorme com esse barulho. Vamos dormir com esse barulho. Tem mais uma coisa. A oração, ela tem alguns padrões que a gente tem que seguir. A oração é feita para quem? Às vezes a gente vê a oração, ó Jesus, ó Espírito Santo, ó Deus, viu Jesus, ó meu Pai Jesus. Aí tem hora que eu não entendo a oração, eu não sei para quem que ela está falando. Tem hora que eu sento ali, eu tento entender, ele está orando para quem? Quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou para orar para quem? Para o Pai. E quem é o Pai? Deus Pai. Então vamos lá. Viu, Éder? Você pode consertar aquelas mesas que estão ali? Tá bom, Alberto? Roberto, você viu aquele móvel que precisa ver? Tá bom? Ô Leandro, com quem que eu estou falando? Não, com quem que eu estou falando? Então nós cremos que há quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus. Quantos Deus nós temos? Quantos Deus nós temos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos Deus nós temos? Quantos Deus nós temos? Quantos Deus nós temos? 1. Pessoas de Deus? 3. Essas pessoas de Deus, elas têm uma função, elas têm uma organização, elas se relacionam. Então o Pai, a gente ora para o Pai. Qual é o papel do Espírito Santo na oração? Qual é o papel do Espírito Santo? Intercessão. Vamos ver lá Romanos 8. Papel do Espírito Santo. Verso 26, 8, 26, o que diz? Romanos 8, 26. Então, qual é o papel do Espírito Santo na nossa oração? Mas eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Às vezes eu não sei me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Porque eu acho que tudo é a mesma coisa. Eu acho que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é tudo a mesma coisa.
Então, se tudo é a mesma coisa, se eu falar com um, falar com o outro, falar com o outro. Então, tem uns cultos que eu acho assim, cara, eu não entendo, assim, desculpa falar assim, tem coisa que eu saio de um culto que eu saio tão desesperado que eu não entendi nada daquele culto. Eu não entendi para quem que foi aquele culto. Eu não entendi com quem que eles estavam falando. Eu não entendi absolutamente nada daquele culto, porque é tudo, ó Espírito Santo, venha sobre nós, ó Espírito Santo, faça isso. Ó Deus Pai, ó Jesus. E teologicamente, você não tem sentido aquele culto. Outra coisa. A oração. Qual é o papel de Jesus na oração? Vamos ver João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. O que Jesus nos ensinou? E farei o que vocês pedirem. O quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, eu o 14. Já está ali, né? Então, eu tenho que orar em nome de... Por quê? Eu oro em nome de Jesus. Porque Ele é quem faz, Ele é quem realiza. Também, mas tem um sentido aí. Vamos lá, irmão do Renato. Ó, vai levar um tempo. Mas já agradece a Deus, porque agora eu estou perguntando. Antes eu dava nome para os outros. E aí depois não mudava. Rafael, você chegar aqui, chegar no zelador e falar o seguinte, ó. Eu vim buscar 10 cadeiras. Ele vai te entregar. Se você vier aqui e falar para o zelador, o pastor Aderson pediu para que eu viesse aqui pegar 10 cadeiras. Ele vai te entregar? Vai. Não, ele vai ligar para mim. Antes, ele não ia ligar para mim. E por que ele vai te entregar? Qual o nome que você usou? Do pastor. O meu nome. Então você vai receber porque você veio buscar ou por causa do meu nome? 10 cadeiras ele até te entrega, mas se você chegar aqui e falar para ele, eu vim buscar todo o som da igreja, eu vim aqui retirar todo o equipamento. O que ele vai fazer? Vai chamar a polícia. E vai mandar te prender. Por quê? Porque eu não queria pedir isso. Então, por que eu não recebo algumas coisas de Deus? Mesmo orando em nome de Jesus. Porque Deus vai olhar e vai falar. Ele não vai pedir esse negócio. Isso não tem nada a ver com Jesus, sabe? Se tem uma coisa que não tem, é a ver com Jesus que você está pedindo. E você sabe que isso aqui, falar o meu nome, falar o nome da Marli, isso aqui é uma mágica aqui dentro, né? E tem coisa que eu nem sei, que eu chego aqui, ó, pastor, vieram pedir. Como vieram pedir? Não, foi o senhor que autorizou. Olha lá. Está lá o financeiro da igreja. Está esperto ou não está? Agora está espertinho. Agora ninguém mais usa, ninguém mais dá essas carteiradas nela. Mas já tomou bronca por causa disso?
Mas pastor, ele falou que o senhor tinha autorizado, pastor, ele falou. Não autorizei isso não. Então o que é orar em nome de Jesus? Glorificar, mas tem mais alguma coisa. O que é orar em nome de Jesus? É como se Jesus estivesse orando por nós. É como se eu estivesse usando o nome dele. É uma procuração que ele me deu. Então tem um livro que é... Nossa, esqueci. Ele é um autor anônimo. Orar em nome de Jesus é um cheque assinado em branco por Jesus? Você ora em nome de Jesus, é como se ele tivesse assinado um cheque em branco e entregou na tua mão e agora você vai lá no banco celestial e vai sacar, ok? Se você não recebeu, é porque não tem fundo? Oi? O que é? A quantia estava errada. A quantia estava errada, mas quem que preencheu? Eu, né? Você preencheu. Fala, né? Pedis por coisas erradas, por isso que não recebe, né? Mas você está com um cheque em branco. É, mas eu ainda tenho que aprender, né? A gente acha que a gente tem um cheque em branco e que a gente pode escrever o que quer. A gente pode colocar nesse cheque tudo que a gente quer, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita. Então a gente vai lá e preenche esse cheque em branco. E vai lá no banco celestial com um checão. Ó, em nome de Jesus, está aqui, ele já assinou, eu vim retirar. E aí você toma o quê? Por que você tomou não? Você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. Vocês já tomaram alguns checão assim, devolvidos? Essas 2 semanas eu tomei 2 cheques devolvidos. 2 checão devolvidos. Ao meu ver, era devolvido. Mas ele não. 2 pessoas queridas que nós oramos e Deus levou. Eu entendo? Não entendo. Não entendo. Vocês olham a gente aqui, rindo, brincando. Parece que a gente não tem sentimento, não é não? Pensam, farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Uma dessas famílias perdeu tudo, marido, dependia muito. Tem os pais que moram junto, uma filha fazendo faculdade, outra filha. Sábado a Marli ligou para ela e aí depois a Marli falou comigo. Bem, ligaram da empresa dela e falaram para ela que ela tinha um seguro. Ela nem sabia que tinha. E o seguro dela dá para pagar a faculdade durante 1 ano. Ligaram da empresa onde ele trabalhava. Eles vão pagar os 3 meses do salário dele.
Então tem coisa que você tem que ficar quieto, não tem? Você não sabe qual é o plano e o propósito de Deus. Tem coisa que eu não sei. Não sei. Eu sempre conto essa experiência que a gente teve em Franca. O José Otávio e a Anitta apareceram na nossa igreja lá. O José Otávio pesava quase 140 quilos, o cara é enorme, gauchão, bairrista tremendo. A esposa dele era bem alta e tinha uma barriga bem saliente. A gente achava que ela estava grávida, né? E aí a gente descobriu depois que era câncer. Ela tinha um câncer no fígado. E depois o câncer avançou para o pâncreas. E aí o pâncreas, que já estava fazendo a função, né, do fígado, começou a inchar muito. E ela foi internada. Acho que ela foi a primeira pessoa transplantada no Brasil com transplante de fígado no Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente estava conversando, ele contando para nós que ele teve câncer. E que ele chegou a pesar 37 quilos. E ela foi morar no hospital. Ela não saía do lado dele. E quando ele chegou nesses 37 quilos, os médicos chamaram ela e falaram: vocês creem em Deus? Então pede. Pede. Ela pegou e fez uma carta e mandou para todas as igrejas evangélicas que ela conhecia no Brasil. Todas. Mandou para todo mundo. E o Zé Otávio foi curado. Foi curado. Agora a Anitta está lá no hospital, aguardando o transplante de fígado. Fez e deu rejeição. O que eles fizeram? Mandaram uma carta para todas as igrejas evangélicas do Brasil. E o que aconteceu? Ela faleceu. Foi feita a mesma coisa? Por que um deu certo e que o outro não deu certo? Se eles seguiram o mesmo padrão, seguiram os mesmos procedimentos, fizeram as mesmas coisas. Então, há coisas que eu não entendo. Que eu não entendo. Mas que eu continuo confiando. Então, o fato de eu seguir todos os processos, tá? Vamos lá. Eu oro em nome de Deus. Eu creio que o Espírito Santo leva a minha oração até o trono. E eu oro em nome de Jesus, de acordo com o nome de Jesus. Sento, estou sentado, estou ajoelhado, estou numa posição de reverência. Uso palavras de respeito. Ok? 100% que essa oração vai ser respondida? Por quê? Porque eu não tenho toda essa certeza. Hein? Porque vai depender do quê? Vamos ver 1 João 5, 14 a 16. 1 João, isso. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedimos alguma coisa de acordo com o quê? Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado, que não leve à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por esse. Parece que toda oração é oração para trazer vida. E que vida que é essa? Uma vida que não traz a morte. A morte eterna. Então quando eu oro, eu estou pedindo vida. Se Deus levou, Ele me respondeu ou não? Ou Ele não me respondeu? Qual foi a vontade de Deus? Então tem hora que eu falo para Deus, Deus, por que eu orei? Por que eu pedi? Por que a igreja orou? Por que nós clamamos? Porque nós pedimos pela vida. E que vida que nós pedimos? A vida eterna. Foi isso que nós pedimos. Então a oração é algo que eu tenho que me aproximar de Deus com o coração contrito, arrependido, entendendo que sempre é a vontade dele que vai prevalecer. Se eu não tiver essa intenção, preciso orar. Ah, mas nós oramos, ele não fez. Quando você orou, que seja feito o quê? Então, você já foi com essa intenção, não foi? Então, eu acho interessante quando as pessoas vêm pedir alguma coisa para mim. Pastor, eu posso pedir algo para o senhor? Sabe o que eu respondo? Você está preparado? Você está preparado? Porque você pode receber o quê? Um sim ou não. Não, mas você está preparado? Porque quando você veio pedir uma coisa para mim, você veio com qual a intenção? Exatamente. Então, o que eu falo para você? Você está preparado? Porque tem gente que não está preparado. Se eu falar não para ela, ele vai sair da igreja. E aí eu sou o pior pastor que existe o quê? Na face da terra. Então, pastor, eu posso pedir um negócio para o senhor? Você está preparado? Você já fez terapia? Você está bem resolvido? Porque você também pode tomar o quê? Né, Vilela? Não é, Lucinéia? Vocês estão preparados? Nem sempre. Porque às vezes vem com tanta empolgação, né? Vem com tanta vontade, olhou, falou, nossa, isso vai resolver, isso vai ser maravilhoso. Pastor, vamos fazer. Não. Oi? O que é isso, Vilela? Acontece isso ou não? Oi? Acontece. Né? O senhor chegou tão empolgado, com tanta vontade. E recebe aquele não, que é uma água fria na cabeça. Mas aí a gente começa a mostrar por que não. E aí? Por que não, Vilela? Por que nós não vamos fazer agora? Chegamos a uma conclusão. Quando a gente explica. E quando Deus fala não para a gente, Ele começa a mostrar por que não. Aí você começa a entender por que eu tomei o não. Por que eu tomei o não? Por que eu tomei o não? E aí você diz o seguinte, Deus, graças a Deus que o Senhor falou não para mim. Oi? Entendeu isso? Desde da pandemia eu venho passando por uma turbulência de trabalho, essas coisas, e não entendia, sempre questionava o porquê está acontecendo. Entrava numa empresa, a empresa fechava, outra não dava certo,
E esses dias eu recebi uma proposta para trabalhar na área de programação, sendo que nem programador eu sou. O cara falou assim, eu só preciso da sua experiência logística. E agora eu me matriculei na faculdade de analista de sistemas. Aí eu... Mas quando a gente toma um não, a gente fica contente? Eu fico. Quando vocês falam não para mim, eu fico todo feliz, não fico? Não? Eu tomo um não de vocês. Você gosta de tomar um não? Ninguém gosta. Oi? Você tomou um não meu já? Imagine, pô. Quem aqui já tomou um não meu aqui? Oi? Quando eles tomam um não? Tomou um não, o mundo cai. Mas quando explicam para a gente por que daquele não, às vezes a gente agradece. Amém? Ficou alguma dúvida? Ficaram todas. Eu estou cheio de dúvida agora. Vou sair de casa, vou para casa, eu tenho um monte de perguntas para fazer. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre isso? A gente só deu uma introdução sobre oração. Se vocês pegarem lá no site lá da igreja, lá tem a lição, o discípulo e a oração. Tá bom? Então, às vezes a gente trata de uma forma muito simples a oração. Na oração, tem o livro do James Houston, que a gente estudou ele quase 6 meses aqui. Na oração a gente trata a nossa vida interna. Quando eu oro, mostra muito qual é a minha relação que eu tenho com o Pai, qual é a minha relação que eu tenho com o mundo, o que eu penso de mundo. Na oração a gente se entrega. Como se entrega? Que nem hoje. A gente ouviu aquele texto, não furte mais. Eu não furto. Eu não roubo. Será? E às vezes eu estou roubando da pessoa que menos eu acho que eu estou roubando, que é de mim mesmo. Eu estou roubando de mim mesmo. Eu estou furtando às vezes de mim mesmo. Tudo bem, povo? Amigos? Para sempre? Forever? Então tá bom. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por essa manhã, pela tua palavra. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a vivermos de acordo com os teus princípios e com os teus valores. Que o Senhor esteja nos levando, ó Deus, para os nossos lares e que essa semana nós possamos te buscar em oração e entender, ó Deus, o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém, povo. Bom dia, que Deus abençoe vocês.